Oi, gente, boa noite. Pra quem não me conhece, me chamo Helene Veras, sou criadora aqui do Hamburger Sagas no Instagram. E meu IG ele tem foco principalmente para autores nacionais independentes. Então, justamente hoje eu vou chamar uma autora nacional aqui para falar comigo. Quem está acompanhando as stories já sabe quem é essa autora, mas eu vou chamar aqui e vocês vão ver quem é. Calma aí. Saindo o barulho do ar. Pode continuar. Eu vou. Já chamei. Agora é só experimentar, mas é uma pessoa muito especial. É uma dica que eu já fiz parceria aqui com ela há pouco tempo atrás. Então, tá entrando. Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? E aí? Tudo bem. Vou te apresentar. Ela é a autora desse livro aqui, Entre Pétalas e Espinhos, que ganhou o prêmio AMEI 2021 na categoria Romance. E o AMEI, para quem não sabe, é a Associação Maranhense de Escritores Independentes. Sim, e eu achei muito legal isso. E eu queria saber, tipo assim, como... queria que você se apresentasse um pouquinho além do que eu falei aqui para você. Bom, boa noite para todo mundo que está aqui nos acompanhando na live. Meu nome é Geiane, sou de São Luís, Maranhão, e a minha paixão é escrever e também ler, né? É impossível você não gostar de ler e escrever. E eu entrei nesse mundo literário recentemente, graças a Deus, com a minha primeira obra publicada, participei do concurso na AMEI e temos outros projetos. Ai, que legal. Eu queria saber como que você soube, assim, desse concurso, né? Porque, pelo que eu vi, era um concurso da AMEI, se foi, se você já sabia ou se alguém te falou. A AMEI, ela existe num estado, em São Luís, Maranhão. É uma livraria que tem uma editora chamada Viegas, que até aparece aqui no final, na capa, na contracapa do livro, aqui, ó, Editora Viegas, né? Então, essa editora, ela faz parte da MEI, e em convênio entre eles lançaram no site, e aí eu vi o edital. Eu sigo a página deles no Instagram, né? Então, eu vi a notificação e depois eu me interessei e fui lá no edital e peguei a opção que tinha. São vários gêneros, né? Tinha de poesias, de contos, romance, poesias, e o que eu mais me identifiquei foi com o de romance. E aí eu criei esse projeto, essa série Entre Pétalas e Espinhos, para esse concurso literário. Tá muito legal. Comecei tudo do zero. Eu li o edital, vi, né, os requisitos. Eu sabia já a princípio que eu queria construir uma história do século XIX, mas foi tudo do zero. Todo o projeto, a construção dos personagens, o ambiente, tudo isso foi ao longo do processo de escrita. Mas aí tinha um prazo assim muito grande, muito pequeno? Como que foi esse processo de escrever o livro? O edital, ele abriu no mês de agosto. E o prazo para entrega, se eu não estou enganada, parece-me que era no mês de dezembro. Começo de dezembro, que faz um ano, né? Então eu não lembro muito bem. Mas foi mais ou menos isso aí. Então eu tive praticamente o quê? 4 meses para escrever a história e enviar. Nossa, E era revisado. eu acho muito pouco tempo.
Foi corrido, porque assim, foi um grande desafio para mim nessa narrativa, porque tinha quantidade de páginas, né, de caracteres. Não sei se você já participou de concurso literário, sempre tem a quantidade de laudas, de caracteres, de palavras, né? Sim. Tinha a quantidade X e tinha também o tempo. E como a minha narrativa ela acontece no século XIX e eu queria muito que o leitor voltasse no tempo, eu queria muito que a história ela estivesse bem próxima à realidade. Então, o grande desafio para mim foi, além da quantidade de páginas, pesquisar bastante sobre o tema, esse universo do século XIX. Então, eu tive que pesquisar sobre vestimenta, como era a política do Brasil na época, sobre a escravidão e várias outras temáticas que eu abordo na história. Porque Dá para perceber. Espera, fala. eu queria muito que o leitor voltasse no tempo, ao ler o livro, ele sentisse no século XIX. Então, foi bem. Queria te dizer que você conseguiu, porque eu me senti assim, muito, muito mesmo lá. Assim, dá para perceber muito a pesquisa também que você fez de tudo mesmo, da vestimenta, das palavras que eles usam. E é interessante porque, mesmo sendo um livro ambientado no século XIX, é uma linguagem assim, muito fácil, você fica super preso na história. E eu ia te perguntar justamente sobre a pesquisa. Foi muito difícil ou você não gosta muito de pesquisar, ou você gosta? Como que foi isso? Sobre as pesquisas, eu amo pesquisar. Essa é uma parte, assim, uma característica minha. Como eu gosto muito de ler e eu gosto muito de aprender coisas novas, então foi algo que não teve esse desgaste para mim. Tipo, poxa, vou ter que pesquisar. E não, pelo contrário, é algo muito prazeroso para mim. Então, eu tive que ler muitos livros de história, inclusive dois autores que são grandes inspirações para mim nesse aspecto histórico, o autor Paulo Resulti e a Mary Del Prior. São os dois autores de história que eu gosto muito, mas eu também utilizei outros autores, né? Por exemplo, na questão da escravidão, eu utilizei. Então, várias temáticas eu precisei utilizar autores diferentes. E também, não apenas livros, eu utilizei fontes em artigos científicos, vídeos, aula. Então, assim, é interessante porque quando você está escrevendo um romance que acontece no nosso século, né? Está acontecendo lá e você está nesse contexto, nesse universo, então você sabe o que está acontecendo no mundo, né? Tanto no Brasil quanto fora, sabe quais são as gírias, a tecnologia que está em alta. Então você tá imerso nesse universo, nesse contexto, então para você fica fácil criar o diálogo, imaginar como são as falas, né? Já no século XIX, não, você tem que entender o pensamento da época, tem que entender como era a maneira que as pessoas se expressavam e colocar tudo contextualizado de acordo com aquele período. Então, às vezes, eu estou escrevendo, isso aconteceu inúmeras vezes comigo. Eu estou escrevendo um diálogo e, de repente, eu tenho que parar e aí eu vou ter que ir atrás de fonte para saber, não, mas como é que as pessoas se comportavam nesse período, como era o pensamento da época, por exemplo, a educação. A gente sabe que no Brasil, no período colonial, império, 80% da população era analfabeta, não era letrada, né? E piorou ainda a situação das mulheres, que elas estudavam apenas o básico, né? Saber a aritmética, contas e também as rezas e costura, ao contrário dos homens, que tinham uma oportunidade melhor, né? E mesmo assim, ainda era muito difícil, eram poucas as pessoas que sabiam, tinham esse acesso ao conhecimento. Então, diante disso, eu preciso ter cuidado ao tratar desses assuntos simples, né? Saber, meu Deus, para não cometer equívocos, né? Eu que, inclusive, a Berenice, ela não estudava, né, no início, quando ela era pequena. Isso, então eu coloquei, eu trouxe para os leitores esse conceito, né?
esse contexto, saber como era naquela época, que não eram todas as pessoas que tinham acesso à educação, e as meninas, quando tinha, era apenas com autorização do pai, até mesmo porque eles tinham aquele receio de que a mulher, ao saber ler, ela poderia se corresponder com homens, por exemplo, se apaixonava por um rapaz que não era aquele que o pai queria para ela se casar, e aí ela poderia acabar tendo essa oportunidade de conversar com ele, se corresponder por cartas e acabar fugindo, enfim. Então, para manter o controle, né, acabava tendo esse tipo de situação. Era uma maneira de manter o equilíbrio da família, né, do jeitinho que sempre correr risco da filha fazer algo que pudesse jogar o nome da família na lama. Era muito doido, né? Porque ainda bem que tudo mudou, né? Muita regra para lugares, meu Deus. Sim. Mas você falou do negócio, eles têm medo de se corresponder, né? Por saber ler e escrever. E o que eu achei muito interessante que você botou no seu livro foi a linguagem das flores. E eu só conheci por causa do seu livro. E eu queria saber, antes do seu livro que você escreveu, você já conhecia ou foi durante a pesquisa também que você acabou conhecendo? A questão da linguagem das flores foi antes de eu começar a escrever, porque eu havia comprado um tempo atrás um livro de Mary Del Priore que fala sobre como é a gente brasileira no período do Império. E nesse livro ele fala sobre muitas coisas que aconteceram em diversos aspectos, sobre como era o banho, sobre como era, né, a educação, o parto e várias temáticas interessantes. E foi nesse livro que eu descobri sobre a linguagem das flores. E eu achei muito interessante. Então foi assim, um dos pontos que me fez escolher falar sobre um romance do século XIX aqui no Brasil foi, digamos, esse livro me inspirou. Até mesmo porque, por exemplo, hoje está em alta muita história de época. Só que quando você vai ler a história, geralmente acontece aonde? Na Europa, em Londres, né? E eu fiquei, meu Deus, olha só esse livro falando sobre como era a situação das pessoas, mas por que não aplicar uma narrativa contando isso, né? Tão rico, os brasileiros aqui no nosso país, é tão rico, gente, é tanta coisa boa, né, pra gente contar, tanta história. E eu fiquei com aquilo incutido na minha mente. Quando eu tive essa oportunidade de participar do concurso, não tive dúvidas. Eu digo, eu vou falar uma história antiga que acontece no século XIX aqui no Brasil, e eu vou colocar esses aspectos culturais do nosso país, para as pessoas, para o leitor entender como eram os relacionamentos, porque brasileiro também se apaixonava, gente. Eu sei que é maravilhosa uma história dos Bridgertons, né? Essas séries que estão agora bombando na Netflix, mas, gente, a gente também se apaixonava, a gente também sonhava. E como era esse relacionamento das pessoas. E aí eu acabei desenvolvendo uma protagonista, pensando nesses aspectos. Maravilhosa, inclusive, para mim, ela foi uma personagem muito forte, porque a história fala sobre um casamento arranjado, que tinha muito na época, né? E ela não desistiu do amor dela, assim, muito inspirador. E falando em personagens, deixa eu ver minha colinha aqui, peraí. A reviravolta, pulando um pouquinho pro final, a reviravolta no final me deixou muito surpresa, mesmo que eu não esperava, tipo, nada, eu não esperava aquela reviravolta, e para mim foi um final perfeito para os próximos livros da série. E aí eu já queria saber, assim, um spoiler, se você puder nos dar, se você já está escrevendo outro livro, o próximo livro da série. Já. Já tem previsão de lançamento? Olha, quanto à previsão de lançamento, eu ainda não tenho. Porque a história ainda está, eu estou no processo de construção. Eu já estou indo do final da parte 2 para a parte 3. Então, eu já consegui colocar algumas coisas, eu já escolhi algumas temas, porque a narrativa de Berenice abordou alguns pontos, né, históricos, né? Sim. Citou
Ele começa com a chegada da família portuguesa aqui no Brasil, 1808, né? E aí eu citei alguns aspectos e tal. Eu tenho esse mesmo desejo de continuar essa trajetória mostrando outras questões do nosso país, né? Então eu faço sempre um estudo de coisas que eu posso acrescentar para enriquecer tanto a narrativa quanto o conhecimento do leitor. Então eu já estou eu escolhi alguns pontos que não foram trabalhados no livro 1 para trabalhar no livro 2. Não posso dizer o que é, mas, gente, Eu acho que eu imagino. vai Fala. aparecer os personagens e assim, a expectativa tá grande, né? Para Joaquim reencontrar a Berenice, não vou Exato. dizer quando vai ter, mas vai ter esse momento, sim. Eu E ia falar disso, ia falar justamente disso. Mas, então o livro 2 vai ter esse momento de reencontro da Berenice com o Joaquim. Não sei se vão ficar juntos, não vou dar spoiler. meu Deus. Aí, e o livro 3 vai contar, que já me perguntaram, né? Então o livro 3 vai contar o amor de Aurora e Afonso. Aí se vão ficar juntos também é outros 500. Eu quero. Nossa. Mas, assim, tem algumas perguntas que eu postei no story, da caixinha. Deixa eu ver aqui, eu anotei. A escritora dramática, acho que é Ana Lu o nome dela, perguntou como é que é escrever um livro de época. Como é escrever um livro de época? Isso. Assim, então, porque cada autor ele se identifica com alguma questão, né? E aí ele acaba trabalhando, desenvolvendo os textos dele nessa área que ele se identifica mais. Tem pessoas que se identificam muito com essa parte mais imaginativa, né? E outros mais, assim, tenta trazer um pouco mais de realidade. Para mim, no caso, a minha narrativa ela é no século XIX, mas eu tento passar a realidade para os leitores. Não sei se eu respondi bem o que ela quis saber. Era isso, mais ou menos? Pode falar de novo, por favor. Que para mim, escrever uma narrativa de época é o que eu mais me identifico no sentido de romance histórico, tá? Porque eu Sim. quero escrever um romance mais parecido com a realidade. Não é apenas ambientado naquele período. Então, porque tem pessoas que elas gostam apenas só o de época, né? Só acontece nos 1700 e pouco, 1800 e pouco. Eu não, eu quero trazer o mais próximo da realidade possível. Não, eu acho que respondeu sim, faz sentido. Eles, nos comentários também já mandaram duas perguntas. Deixa eu ver se eu consigo ver. Mandaram a Annelise. Mandou, você vai publicar seu livro em versão e-book no Kindle Limited? No momento, eu pretendo publicá-lo com a editora Viegas, tá? Continuar mesmo no formato físico. Aí iria para a Amazon, né? Não, no caso, ficar na livraria Amei. Mas as pessoas que têm interesse em adquirir o livro é muito simples. Não é difícil, não, gente. A livraria Amei, ela faz a venda para todo o território nacional. Então, no meu Instagram, na bio, tem um link, né? Tem um link para adquirir o livro Entre Pétalas e Espinhos. Lá tem as informações do livro. Embaixo tem o WhatsApp da livraria. Então, você entra em contato com a livraria, passa suas informações e ele envia para você. Você só paga uma taxa de frete, que é R$ 15 por todo o Brasil. E da mesma forma, a MEI, ela possui uma página no Instagram. E aí eles têm um site também. Então é muito fácil entrar em contato com eles. Se tiver alguma Vale muito a pena. dúvida, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo que eu explico direitinho, mas é muito fácil. E graças a Deus eles fazem essa entrega para todo o Brasil. É muito legal. Você sabe o Instagram deles, para eu botar aqui nos comentários? Eu vou
colocar, é Amei Mais. Eu vou colocar disponível, eu vou marcá-los na próxima postagem. Mandei. É esse aí, né? Isso, Amei Mais. Diretor mandaram aqui. A Aline perguntou: você se inspirou em alguma autora? Sim, a questão da pesquisa histórica, né? Eu me inspirei no livro da Mary Del Prior, que fala sobre a gente brasileira no período Império, livro 2, tá? Para essa narrativa. Foi uma das minhas inspirações, mas tiveram outros livros também, que é um processo de construção. Agora, quanto a livros de literatura do século XIX, geralmente as pessoas perguntam, tem algum autor que te inspira nessa questão de literatura? Eu gosto muito do livro do século XIX da Senhora, de José de Alencar, da Escravizaura também, é outro livro que me inspira, e a Moreninha. Porque Muito legal. já que eu quero trazer o mais perto da realidade, não há melhor fonte do que os autores que escreveram romance naquele período, né? Além dos livros serem muito ricos. É verdade. Você pode, por favor, botar o nome nos comentários? Que às vezes alguém tem interesse em ler. Não Você consegue entendi. botar? Botar o nome dos livros que te inspiram nos comentários. Ah, sim, eu vou colocar, da Mary Del Priore, livro 2, a História da Gente Brasileira, no período Império. Também os livros de Paulo Resutti, que é a história de Dona Leopoldina não contada, Dom Pedro I, a história não contada, Dom Pedro II, a história não contada. São livros também fundamentais para a gente entender como era a política, né, no nosso país. É muito legal, adorei essa pesquisa, vou até pesquisar depois. E ainda falando de pesquisa, o que eu achei incrível no seu livro foi que tem notas de rodapé, explicando as palavras, né, da época. E como é que foi essa ideia de ter nota de rodapé? Era uma coisa que você já tinha em mente, primeiro? Assim, quando você foi fazer o livro, você já tinha em mente que ia ter as notas de rodapé? Aconteceu durante a escrita, no processo de revisão, porque eu fui escrevendo a história e terminei, depois que a gente sempre passa esse processo, né, de reler e reescrever e tal. E quando eu estava nesse processo de revisão, eu percebi que havia muitas palavras ou expressões que não eram mais utilizadas no nosso período. Então, século XXI e século XIX distante, né? Então, eu acabei pensando que seria mais confortável para o leitor ter essa notinha explicando para que ele pudesse entender esse contexto. Por exemplo, Mimo de Portugal. Se eu falar que, meu namorado me deu um mimo de Portugal, algumas pessoas vão entender que se trata de algum doce. Não parece nome de doce? É verdade. Mas não é um doce. O mimo de Portugal era um beliscão. Quando, naquela época, um namorado, um rapaz, quando estava interessado na moça, como tinha toda essa questão, né, de o pai escolher o noivo para a filha, então ela não podia dar atenção para qualquer pessoa, mas se ela estivesse interessada em um rapaz e ele correspondesse, uma maneira dele sinalizar que ele também estava interessado por ela, de acontecer o flerte, era dando um beliscão na anca, no colo ou no antebraço. E quanto mais roxo ficava, significava maior era aquele amor. Então, por isso eu achei interessante trazer essas informações, para que esclarecesse ao leitor o que se tratava, esses pequenos assuntos, algumas palavras de vestimenta, né?
por exemplo, mantilha, a gente não usa hoje em dia. Então, ficaria muito distante da gente entender. E até mesmo porque quem, por exemplo, quando eu leio um livro do século XIX, por exemplo, Escravizaura, Senhora, gente, eu preciso estar com um dicionário na mão, porque existem muitas palavras que eu não conheço. Aí eu fico, meu Deus, essa palavra significa isso, essa palavra... agora eu entendi. Então, para evitar que o leitor ficasse parando o livro, sem entender, ter nenhuma referência, precisar de ir à internet ou consultar um dicionário, eu optei por trazer essa facilidade. Eu achei realmente incrível. E esse negócio do Mimo de Portugal, eu tenho uma cena no livro disso. E eu me lembro que eu realmente não entendi. Eu achei muito, muito legal mesmo essa ideia. Mandaram mais perguntas. A Lua 40 perguntou: gosta de Jane Austen? Sim, eu gosto de Jane Austen. Eu amo, por exemplo, Razão e Sensibilidade, aquele livro Orgulho e Preconceito. Quando a gente gosta de história de época, é impossível não ter essas referências, né? Eu tô com Emma para ler aqui em casa, mas eu nunca li nenhum dela, tenho muita vontade de ler também. Eu só não sei se a linguagem. A linguagem é difícil, eu não sei. Sim. Sinceramente, não sei. Mas é muito interessante. É um exercício que a gente tem que fazer, né? Acaba fazendo, acaba aprendendo também novas palavras e acaba entendendo como era a mentalidade da época, né? É muito bom. Sim. Eu não entendi a pergunta dela. Ela mandou outra. Século XIX, mas não é brasileiro, ou só os nacionais. Acho que ela quis dizer que você gosta de Jane Austen e também de outros livros brasileiros. Acho que foi isso. Não entendi muito bem a pergunta dela. Século XIX, mas não é brasileiro. Ou só os nacionais. Isso. É... Eu também não entendi. Me desculpa. Era só um comentário, eu não dou. Enfim. Não entendi. Mas quando eu estava escrevendo o livro, então eu pensei em citar alguns pontos bem marcantes na história. Então eu comecei com 1808, né, chegada da família portuguesa. Eu citei 1822, que foi a nossa independência. Falei também sobre o casamento arranjado entre a Dom Pedro I e Dona Leopoldina, assim como Dom Pedro II e Dona Teresa Cristina. Então, é impossível a gente não... Quando a gente começa a estudar a história do nosso país, é impossível a gente não se apaixonar, né? Então, eu não tinha como deixar de lado esses detalhes. Eu acho incrível mesmo. E como eu falei, dá para perceber muito bem durante a pesquisa. Eu fiquei assim, muito apaixonada lendo, porque além de eu me sentir, na época, em São Luís, eu me senti passeando por São Luís. Eu também aprendi muita história com esse livro, então eu achei muito incrível mesmo. Parabéns mesmo pelo trabalho, porque eu Muito sei o obrigada. quanto deve ser muito difícil. É aquele trabalho que traz retorno, né? A gente tem os frutos. Então, por exemplo, agora estou trabalhando no livro 2, mas é incrível. A gente vai passando, escolhe uma temática e vai desenvolvendo, vai estudando, a gente descobre tanta riqueza no nosso país, tantas coisas, que é além de sala de aula. Porque quando a gente está em sala de aula, geralmente os assuntos abordados é política, economia, mas é aquela coisa assim muito mecanizada, né? E a história não é só isso. A história tem outras histórias por detrás, né? Então, por exemplo, a música. Como era a música, a modinha, o lundu? Qual era o contexto social? O que as pessoas comiam naquele período, né? Como é que elas se relacionavam? Então, vai muito além de
desses acontecimentos, esses fatos bem marcados que são apresentados em sala de aula. Então, eu me sinto, quando eu estudo, né, para escrever a narrativa, eu me sinto, assim, assim, muito animada, né? Eu digo, gente, aconteceu, meu Deus, a gente não sabia disso aqui. É a fofoca antiga, a fofoca de antigamente. Exatamente. São as fofocas da época, né? Eu digo, meu Deus do céu, como é que acontecia isso? E às vezes eu compartilho as minhas descobertas com a minha mãe e a gente acaba sorrindo e é muito divertido, né? Ah, por exemplo, a dona Leopoldina tinha uma irmã, a Maria Luísa, que ela acabou se casando com Napoleão Bonaparte. Nossa, É, não sabia então, disso. tipo assim, meu Deus, como assim? Então, são várias outras coisas, né? A dona Teresa Cristina, ela era mais velha que Dom Pedro II, e quando eles se casaram, no período que eles estavam fazendo a negociação do casamento, né? Foi enviado para ele uma miniatura com uma imagem de uma moça muito bonita, e ele se enamorou dessa imagem, ela escreveu uma carta para ele também, e ele ficou muito encantado pela moça, pela prometida, né? Uhum. E quando Dona Teresa Cristina finalmente chegou, eles casaram por procuração, e quando ela finalmente chegou aqui no nosso território nacional, no nosso Brasil, foi assim um balde de água fria que caiu sobre ele, porque ela era totalmente diferente, ela era mais velha que ele, ela não tinha aquela mesma aparência, e ele ficou chorando, né, triste por não ser frustrado, né, desiludido por esse amor ser uma pessoa totalmente diferente que ele imaginou, que ele idealizou, e ela, por outro lado, também foi chorar, porque ela pensou, meu Deus, ele não gostou de mim. Nossa, que Então, doideira. são coisas, situações que a gente não vê em sala de aula, e é tão incrível, né? A dona Leopoldina, a sua dedicação, seu cuidado e envolvimento político, né, acabou sendo uma das pessoas importantíssimas para que ocorresse a independência no nosso país, juntamente com José Bonifácio e Dom Pedro I. Então, assim, são coisas, detalhes, assim, que encantadores. É, Aí eu disse, fala. a outra curiosidade aqui, gente, essa aqui eu nunca... A dona Carlota, Carlotinha, esposa de Dom Sim. João, eles se odiavam, né? Ela tinha muitos amantes, ela é descrita como uma grande amazona e tal. Gente, vocês sabiam que ela fumava diamba? Ela o quê? Não entendi. Hoje em dia é conhecido como maconha, né? Mas naquela época era chamado como Ah, diamba. Ela tinha muitos amantes, chegou a matar a esposa de um para ficar com ele e fumava diamba. Eu digo, meu Deus, como assim? coisa Coisas que a gente aleatória. não vê em sala de aula. Com certeza não, mas falando sobre história, você estava falando que você abordou a escravidão, né? E Sim, eu achei muito legal que você decidiu escolher essa parte da nossa história, né? Tão triste, não sei falar, revoltante, né? Vamos dizer assim. sim. Como que você decidiu? Você já tinha em mente também? Existem alguns assuntos, quando a gente pensa em determinada época, é impossível a gente não ter essa conexão. É impossível a gente falar sobre o século sem abordar, devido à presença tão intensa, né? Então, eu falei sobre a escravidão e vou continuar abordando essa temática nos outros livros, já que eles são desse período. E eu tive muita preocupação e cuidado ao trabalhar sobre esse assunto, porque é algo muito delicado, né? Não é algo nada romântico, não pelo contrário, é uma história de muito sofrimento, dor, pessoas que perderam a vida, perderam família, deixaram o seu país, né? Então, assim, é um assunto muito delicado e eu acabei precisando me aprofundar nessa temática para abordar no livro. E são muitos livros que eu precisei ler e que ainda tenho que ler. Nossa. É, Mas
eu busquei trazer um pouco dessa realidade. Então, eu falei sobre a venda, né, dos escravos, falei sobre como os homens, donos de escravo, pensavam em relação a eles. Mostrei também como era um relacionamento servil entre um branco e um preto, e a lealdade, né, que uma delas demonstra para sua senhora. Não posso dizer quem, né? Aquela cena é incrível. Nossa, eu fiquei chocada. Porque realmente, eu acho que a gente, branco, né, tô falando como branco também, quando a gente vai abordar certos assuntos, a gente realmente tem que pesquisar e sair da nossa bolha. Então, eu acho que realmente você conseguiu sair da nossa bolha e tratar com muita responsabilidade. Deu para perceber a crítica, principalmente no Filho do Barão. Tem uma, eu não sei, acho que não é spoiler, mas tem uma cena lá que quando estão escolhendo, né, os escravos, já perceber muito a crítica ali. Eu achei muito, muito legal mesmo. Então, para escrever essas cenas, eu precisei ler muito, ver filmes com referência, né? Tem um filme que fala sobre, parece que o nome do filme é Amistad, se eu não estou enganada. Então, eu precisei ver, assistir e ter essas referências para entender de fato como era. Eu não queria de forma alguma romantizar essa temática, né? Mas esclarecer para os leitores como era. Porque, por exemplo, existem algumas novelas, alguns filmes que falam sobre isso, que já abordam, né, de maneira realista, né? 12 anos de escravidão é um filme muito bom. Tem uma série que eu assisti no Amazon Prime que é sobre uma moça que ela consegue fugir por um trilho de trem, né? Eu esqueci o nome que conta a história dela. Gente, depois eu vou postar nos meus Instagrams, né? Como sugestão de séries e filmes para assistir. Mas, ao me deparar de uma maneira mais séria, eu abri a minha visão e tentei mostrar para as pessoas o quão cruel é essa questão, né, da escravidão, e que, graças a Deus, infelizmente, demorou muito, né, 1888, mas felizmente já chegou a liberdade dessas pessoas. Sim. Mas, futuramente, eu vou continuar trabalhando, né, nos próximos livros, mas tem um livro em especial que eu vou abordar mais profundamente sobre essa temática. Já está estruturada e aguardem. Nossa, muito ansiosa. Sério, aquela reviravolta. Mano, tem uma reviravolta, esqueci de falar. Reviravolta acho que no meio do livro também. Que tem a ver com a Berenice, Joaquim e o marido da Berenice. Eu fiquei muito chocada. Muito bom aquilo. Mandaram que você pode falar um pouquinho como foi a experiência de escrever um livro. A Keila mandou. Como foi a diferença? Eu não entendi a pergunta. Como foi a experiência de escrever um livro? Sim. Eu sempre gostei de escrever. Eu comecei a escrever ainda pequena, assim, na fase... Tudo começou com a leitura, né? Então, eu gostava... Meu pai desenvolveu em mim essa questão de começar a ler livros. E, a partir das leituras, eu comecei a desenvolver em mim a curiosidade. Gente, eu achava fascinante a pessoa ter a capacidade de construir uma história. E aí eu comecei aos poucos me interessar por esse universo, não apenas como leitora, mas como escritora. E aí eu me aventurava, sem técnica nenhuma, eu me aventurava a escrever as narrativas. E aí quando eu passava o dia na casa das minhas primas, a gente ia ler as histórias, a gente ria demais, porque não tinha nem pé nem cabeça. Mas eu continuava escrevendo. E eu prometi a mim mesma, um dia eu ainda vou escrever uma história, né? E aí, quando eu cheguei na faculdade, na universidade, em 2010,
faz um tempinho. Aí eu comecei a pensar na possibilidade de escrever de maneira mais profissional. E aí foi que eu mergulhei nos livros para entender quais eram as técnicas de escrita. E aí eu descobri que sim, os escritores eles possuem técnicas, tem ferramentas que os auxiliam para construir as narrativas, né? Tem toda uma estrutura de ambientação, personagem, o tempo, se a história é na primeira pessoa, terceira pessoa, e aí por aí vai. E eu fui estudar toda essas técnicas, e aí eu comecei uma nova fase de começar a praticar essas técnicas e tentar construir as minhas narrativas. E foram períodos, assim, época de erros e acertos, algumas histórias ficaram boas, outras não, até que chegou esse momento em que finalmente eu consegui publicar. O meu livro foi para o concurso literário, foi vencedor. Então, gente, para mim, que passou por todo esse processo, é uma realização de sonho tão grande, sabe? É um prazer imenso ter o meu livro finalmente publicado. Eu acredito que, por exemplo, quem sonha em ser um dentista, ao passar todo o processo de estudo, conclusão da universidade, receber o diploma e finalmente começar a trabalhar, atender seus primeiros clientes, seus pacientes, né? É uma realização muito grande. Então, da mesma forma, é assim que eu me sinto. É a realização realmente de fazer aquilo que eu amo, que eu gosto. E eu quero seguir em frente. Eu acho que realmente você mereceu o prêmio, porque dá para perceber o quão cuidadoso, quão carinho que você teve com o livro. E, assim, eu fiquei muito feliz mesmo em ler essa parceria. Eu acho que mandaram também, mudando de assunto, mandaram mais uma curiosidade aqui. A Aline mandou, além de vários amantes, segundo fonte dos filhos dela, poucos eram de Dom João e os demais eram dos amantes. Sim. Carlotinha aprontava, gente. Carlotinha, nossa. Meu Deus do céu. Curiosidades aleatórias que são muito boas. Sim. Essas fofocas a gente só pega no livro de história, não tem jeito. Quando você começa a ler, né, essas narrativas, essas histórias, você começa a descobrir, gente, eu não acredito, esse babado fortíssimo aqui, eu não sabia. É assim que eu me sinto. Sim, exatamente. Tem mais pergunta aqui. Deixa eu ver. Que mandaram na caixinha de perguntas. Ele perguntou, Rod Zandoni, alguma coisa assim, perguntou o que é mais difícil em publicar um livro. No que é mais difícil publicar? Isso. Bem, para mim, hoje eu sou ainda escritora independente, né? Então, antigamente, assim, eu acredito que o mais difícil é você encontrar uma editora para publicar que esteja disposta, né, a publicar a sua narrativa, porque, por exemplo, uma editora grande, geralmente, um dos critérios você tem, como autor, oferecer algo em troca. Você já tem um público grande, tipo, no Instagram, tem 10 mil pessoas te seguindo para demonstrar que você tem um público, tem como o livro ser vendável, né? A outra coisa, você já foi premiado em alguma coisa, você tem um público, sua história realmente é boa, vale a pena investir. Então, as empresas maiores, elas têm um critério maior, né? Devido também, eu suponho, a demanda ser muito grande. Por outro lado, na nossa época, já está muito mais fácil. Já existem algumas plataformas que facilitam muito a vida do autor, que quer trabalhar de maneira independente, que não conseguiu por esses meios, né? Mais dessas editoras maiores, mas que já tem editoras pequenas, que já imprime a quantidade mínima de livros, né, de cópias, e aí você já consegue, com parcerias, né, publicar,
fazer o lançamento. Existe também plataformas no Amazon, tem pessoas que já publicam muito e-books e também em formato físico, tem clube de autores, então tem muitos outros meios. Então, apesar de ser um pouco difícil, o caminho ser um pouco árduo, ele está muito mais fácil do que alguns anos atrás. É Tá verdade. muito... E já tem também, por exemplo, os concursos literários que abrem as portas, que foi o meu caso. Eu consegui publicar o meu livro graças a esse concurso literário, que foi, a história foi escolhida e foi publicada. Então, não desistam dos seus sonhos, gente. É só Sim. pesquisar, com cuidado, ver qual a melhor opção. Mas se lançou um concurso literário, vai, se inscreva. Tenta adequar a sua narrativa ao formato que eles estão pedindo. Tenta também ter na Amazon Prime, misturei aqui, não tem nada a ver, na Amazon. Então, veja as plataformas que se adequam mais ao seu estilo. E o importante é não desistir. Com certeza. Vou falar um pouquinho de mim. Eu também tenho esse sonho de publicar um dia, mas eu acho que um dia eu publico pela Amazon. Primeiro, Uhum. e-book, né? Porque um livro físico, ele é mais caro. Aí, até eu ia te perguntar, você ganhou esse livro físico, inclusive, a edição belíssima, por causa do concurso, né? Por isso que Sim, você ganhou a edição física. isso. A editora Viegas, ela ainda não trabalha com o formato e-book, apenas com formato físico, então a minha narrativa foi publicada nesse formato. E, gente, assim, as pessoas assim que se identificam mais com o estilo físico, é difícil se apegar ao e-book, né? Esse e-book já está alcançando muitas pessoas, mas não é todo mundo que ainda tem essa disponibilidade de fazer a leitura ali. É, é, falo. Eu, por exemplo, eu gosto muito de ler, mas para mim é mais fácil um livro físico. Agora já tem pessoas que preferem um e-book, né? E aí anda com o Kindle para onde for. Eu gosto dos dois, mas eu acho que o físico, eu não sei explicar, ele tem uma coisa, né? Literalmente assim, você tá literalmente com o papel na mão ali. Então, pra mim, eu acho mais especial o físico, pra Sim. mim, né? Mas realmente é o que você falou, tem pessoas que preferem o e-book. E nada Quem impede, foi? nada impede, né? Então tudo depende do perfil do autor, né? Do que ele quer. Se ele gosta mais de publicar no formato e-book ou se ele gosta mais do formato físico, nada impede, é apenas a questão do perfil, o que você mais se adequa. E aí, a partir daí, você vai procurar o caminho que mais é adequado ao que você está precisando. É literalmente questão de gosto, né? Sim. A quem mandou outra pergunta. Qual foi sua reação quando soube que iam publicar seu livro? Gente, imagine uma pessoa que tem um sonho de publicar um livro, participa de um concurso literário e primeiro passou meses, né, debruçado, estudando, escrevendo, reescrevendo, revisando e finalmente deposita o livro com aquela expectativa altíssima. E de repente fica conferindo lá, já saiu a resposta, dá não saiu, vamos esperar mais um pouco. E aí, finalmente chega aquele momento que você vai olhar o coração saindo da boca. Meu Deus, será que é meu nome? Será que é outra pessoa que ganhou? E agora? E se eu não ganhar? E se eu ganhar? Né? Foi mais ou menos isso que aconteceu comigo, de meu Deus, é agora. E abrindo assim E aí, quando eu vi o meu nome, eu não acreditei. Eu fiquei assim, encarando o meu celular um tempo, digerindo. Aí eu digo, meu Deus, entre pétalas e espinhos, Geiane Costa sou eu. Aí, depois que eu consegui absorver a informação, é que eu fui contar para minha mãe, liguei para minha irmã, me emocionei um pouco, contei para meu pai. Então, assim, foi muito feliz mesmo.
acho que a sensação ainda é indescritível, né? Pelo que você está falando, só de falar que quase me emocionei também, porque é muito trabalho duro mesmo. Foi a realização de um sonho, né? Então, assim, Pois para é. mim foi muito emocionante, muito mesmo. Foi um dos momentos ímpares da minha vida. Aqui eu não dou. Eu tô assim com sorteio. Tomara que eu ganhe. Eu tô muito animada pelo livro. Mesmo que eu não ganhe, mesmo que eu não ganhe, eu vou juntar dinheiro e comprar. Obrigada pelo Opa. carinho. A gente vai fazer o sorteio da seguinte forma. Eu baixei um aplicativo no meu celular porque eu estava tentando fazer a live pelo computador. Eu até segui as instruções, assisti vários vídeos como fazer e tal. Tentei, mas quando chegou na hora de fazer a live, não deu certo, compartilhado com a Elaine. Beleza. Elaine, desculpa, Elaine. Não, não, E, não. então, o que a gente vai fazer? Eu baixei um aplicativo no meu celular que faz o sorteio. Então, quando a gente terminar aqui a live, para não perder o contato com vocês, eu vou gravar o sorteio, tá? E eu vou colocar imediatamente na postagem no meu Instagram, para ficar Ah, certinho, melhor. para vocês acompanharem certinho quem foi o vencedor, tá bom? E ficar algo bem claro. A gente ia fazer também, tem várias opções, né? Mas só que na hora a gente foi testando e não fluiu de jeito nenhum. É estranho, que eu acho que como eu não fiz publicação, aí não tem como fazer o sorteio, mas a próxima vez a gente tenta fazer Sim. o sorteio de novo. Gente, eu tentei, eu juro para vocês, eu tentei. O meu melhor para linkar, né, aqui o sorteio com a live para ficar tudo certinho, mas não deu certo. Mas eu consegui baixar o aplicativo e aí eu vou filmar e mandar para vocês, vou postar imediatamente aqui no Instagram. É, né? Acontece. O importante é fazer o sorteio. Sim. Ah, e olha só, o vencedor vai ganhar o livro, esse livro. Eu sei que eu sou suspeita para falar, né? Mas esse livro maravilhoso, lindo, olha só a capa, gente. E vai ganhar também um marcador de página, que é o mesmo design da capa. É, eu queria mostrar um pouquinho da diagramação. Como é que eu posso? Pera. Dá para virar a câmera, né? Dá. Deixa eu ver se, peraí, deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que dá para mostrar assim mesmo. Peraí, calma. Pensar. Acho que vai ser um pouco difícil. É, tá dando para ver? Tá sim. Ela autografou muito fofa. Aí aqui tem o nome do livro, o nome da autora. Eu achei uma gracinha. Aqui tem a nota do autor, que ela está explicando que não tem discriminação, que é narrativa ficcional. Muito importante também a nota do autor. Aqui, Essa nota eu achei muito relevante mostrar, até mesmo porque, como o texto tem diálogos entre escravizados e pessoas livres, para evitar mal-entendidos, de alguém dizer, meu Deus, a escritora, ela é racista, ela odeia. Não, gente. Então, para deixar bem sim, claro de que eu coloquei os diálogos para que houvesse mais realismo entre os personagens. Então, eu achei bem interessante para não ter dúvidas, porque eu não sou contra, eu sou contra a escravidão, eu não sou a favor de maltratos de seres humanos, de tráfico de pessoas. Então, para deixar bem claro, eu coloquei a nota. eu achei isso muito importante também, porque realmente. Aí aqui o sumário, eu sou suspeita para falar, eu amo sumário, que aí eu consigo ver onde o capítulo termina e eu não pego spoiler. Então, assim, e aqui começa, aqui tem sempre uma parte 1, aí tem essa partezinha também. E tem uma florzinha aqui. Tá belíssima a diagramação.
Já que havia, né, a linguagem das flores, né, correspondência, nada melhor do que ter flores, gente, na Sim, diagramação, para representar. exatamente. Falaram que querem ganhar autografado. Com certeza, a pessoa vencedora do sorteio, ela vai ganhar. Eu sempre pergunto o nome da pessoa e eu coloco a, a dedicatória, com o nome bem bonitinho. Incrível. E fotografado tudo para mim. Eu acho que tem umas últimas perguntas. No meu Instagram, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de observar, olhar, né, o que eu tenho postado. Eu tenho colocado algumas curiosidades que eu descobri durante as minhas pesquisas. Então, eu já postei, por exemplo, sobre a modinha, sobre como era a vestimenta do século XIX, que a gente geralmente, por exemplo, geralmente nas novelas ou filmes, 1850, que é aquele vestido balão, né? Saia balão, da escravizaura, né? Então, assim, quando a gente começa a estudar vestimenta, é incrível, ela muda de década por década. Então, eu trouxe essa curiosidade para estar no meu Instagram, e aí, quando você estiver lendo o livro, se tiver curiosidade de saber como era a vestimenta de 1836, dá uma olhadinha lá e vê, era assim que a Berenice se vestia. Que é uma forma de você linkar, né, a narrativa com a informação. O penteado também modifica, eu coloquei essa informação, falei também sobre a modinha, que era a música da época, e eu pretendo postar futuramente, nas próximas postagens, outras curiosidades. Eu vou colocar ainda sobre o lundu, que era um outro ritmo musical, que era tocado muito nesse período, e também outras coisas, né, que a gente vai colocando ao longo do tempo. Então, se vocês tiverem curiosidade, continuem me seguindo. E se quiser alguma sugestão de alguma coisa para eu colocar também, pode me falar. Eu vi lá, achei muito legal essas curiosidades históricas. Sim. Uma última pergunta, a Kessia Cardoso perguntou qual a característica mais marcante dos personagens que você acha? Bem, cada personagem ele tem a sua própria personalidade, né, suas próprias características. A Berenice, ela é muito doce. Ela, ela é uma pessoa assim muito sonhadora. Ela também é muito inteligente e ela tem esse desejo pelo conhecimento, né? Uma prova disso é que ela pede para o pai dela autorização para estudar. Já a mãe dela é uma senhora mais conformada com o seu destino, com o seu papel na sociedade. Já tem essa mentalidade mais antiga, né? E enquanto o Joaquim é um poeta, meu Deus, como não se apaixonar pelo Joaquim? Joaquim é um poeta, o Afonso, um abolicionista, o Herculano, eu ouvi alguém falando, um leitor, ele descreveu o Herculano como uma praga e uma peste. Concordo. Então, assim, é nesse nível, gente. Ele é charmoso, mas ele também é uma praga e uma peste. Então, a Aurora, ela já é uma personagem com valores, né, cristã, bem amável, e eu tô com medo de dar spoiler. Então, Quero ver assim, mais dela no próximo livro. sim, vai ter. Então, assim, cada personagem ele tem uma personalidade. A Rosa, ela é muito leal. A Rosa, apesar dela ser escravizada, ela tem um espírito livre. Ao contrário de Berenice, que embora ela seja uma sinhazinha, a baronesa, rica, né, branca, livre, né, digamos que por fora, socialmente, ela era considerada livre, mas o seu interior estava cativo,
estava preso. Então é um contraste que há entre essas duas personagens. As duas são maravilhosas para mim, mas inclusive você fala isso no livro, né, no finalzinho, que a Rosa ela tem o espírito livre, quando tem aquela cena, eu não Sim. posso falar por spoiler, mas eu amo a Rosa também, acho que os personagens que você criou pra gente amar, a gente ama, o que você criou pra gente odiar, a gente odeia. Então, é o 880. Mas Sim. fala. Assim, durante a minha escrita, eu sempre tento colocar as fraquezas, não apenas as virtudes, as qualidades, porque como seres humanos nós somos assim, a gente tem qualidades, a gente tem também defeitos, a gente acerta, mas a gente também erra. Então, na narrativa a gente vai ver que a Berenice ela cometeu falhas, o Joaquim também cometeu as suas, porque a vida é assim, também cometeram acertos, e a vida seguiu e vai até a próxima continuação, né? Gente, eu tô ansiosa para terminar esse livro, vocês não fazem ideia. E é incrível quando a gente está escrevendo, porque primeiro a gente prepara um roteiro. Prepara um roteiro, faz a sinopse, divide o que vai acontecer em cada capítulo, mas às vezes o personagem ele vai ganhando vida de tal maneira que não se encaixa mais ali. Então você acaba tendo que entender o que ele vai. É incrível, assim, as falas, o comportamento vai moldando. E aí a gente acaba tendo que se adequar aos próprios personagens. É incrível essa experiência de escrita. E é um dos motivos que eu sou apaixonada por isso. Mesmo que eu faça tudo direitinho, né, a sequência, né, sempre tem aquele personagem que é mais para frente, que acaba demonstrando realmente como é. E é como se a gente estivesse construindo amizades. Você vai conhecendo uma pessoa. Quando você conhece uma pessoa, à medida que vai conversando com ela, você vai descobrindo quais são os segredos, os medos, o que ela gosta de fazer, o que ela não gosta. Da mesma forma é quando a gente vai conversar, vai escrever um personagem, você vai descobrindo aquilo que ele quer, o que ele não, mas quais são os obstáculos que ele tem que ter, quais são as manias. E é interessante, tá todo mundo de folga, descansando, e aí eu digo, não, vou bem ali resolver um problema de uma turma que eu criei. Então é assim. Eu acho que também eu já li um livro sobre escrita que fala justamente isso, que o personagem é como se fosse uma pessoa. Então ele tem seus medos, ele tem seus defeitos, suas qualidades, o que gosta de fazer. Então tem tudo e eu acho que isso que é o mais fascinante, né? Em criar histórias, porque você tem como se fosse mãe de todo aquele personagem. Exatamente. E quando chega a hora de fechar a história, o último capítulo é o mais difícil. Porque ao mesmo tempo que você sente aquela emoção de estar fechando uma história, estar encerrando, né, o livro, você sente falta daquele. Nossa, é uma despedida. Meu Deus, acabou aqui o personagem. É dar um tchau, né, para um amigo. É mesmo, mas eu acho que isso que é o mais legal, assim, porque você sente como se fosse uma mãe, sei lá, se despedindo, indo para um filho, indo para uma viagem, ou indo morar em outro lugar. Então, realmente é essa sensação. Sim, sim. E é muito bom. Gente, se tem alguém aqui que está acompanhando a live que escreve também, pode colocar também essas experiências, o que acha sobre isso, se realmente sente essas mesmas sensações, né, que a gente está descrevendo aqui. E é engraçado porque, ao mesmo tempo que você se sente triste, você se sente meio orgulhoso, porque o personagem, assim, na maioria das vezes, ele vai conseguir o que ele Sim. quer. Mas você se sente orgulhoso do seu personagem. É meio estranha essa situação, mas é isso. Aconteceu comigo, por exemplo, de um personagem, né, que tem uma personalidade oposta à minha. É o Caetano. Não sei se tu te lembra do Caetano, dono da taverna. Eu acho que eu lembro. Lembra? Acho que eu lembro sim.
Então, assim, uma pessoa que trabalha numa taverna, que lida com prostíbulo, ela tem uma maneira de agir, uma forma de falar, né? Que não é muito condizente com uma pessoa que gosta de ler, que vive num ambiente, né, mais quieto, mais calmo. E então, para mim, escrever algumas falas foram de meu Deus, é isso mesmo. Aí eu digo, mãe, olha aqui essa fala, esse diálogo bem aqui, faz favor. Tá muito chulo. Aí ela lia e disse, não, mas é assim que o personagem é. É assim que ele vai falar. Porque fica naquela, né? A gente está habituado a ter um caminho, a um perfil, a um ambiente. E de repente você tem que descrever uma pessoa do ambiente diferente, a um outro contexto, uma outra realidade, uma outra vivência. Acaba sendo um desafio bem grande. Então tem esse desafio, sim. A gente também tem que ter essa sabedoria, esse discernimento, né? De quando Sim. colocar, de como colocar também as palavras. Então, é bem desafiador. É, E ser mas imparcial, né? Ter isso. essa imparcialidade. Eu acho que escrever também é sair muito da sua zona de conforto. Por isso que, muitas das vezes, o escritor vai ter, sim, que pesquisar muita coisa. Igual você, Sim. eu tenho que pesquisar também bastante coisas. Vamos para a última pergunta que a Keila mandou. Qual a parte mais marcante do livro para você? Para mim, é difícil escolher apenas uma. Mas eu posso escolher duas? Ou é Pode. só? Porque é difícil. Quando a gente está escrevendo a história, a gente se envolve, né? Comigo, eu me envolvi tanto com os personagens que nossa, é difícil escolher. Mas eu creio que duas cenas que me marcou muito. A primeira foi a despedida de Joaquim e Berenice, aquele encontro. Sim. Nossa, meu Deus, que encontro, né? Foi o encontro. E a outra cena que me marcou, dentre outras, tá? Porque é difícil escolher. Foram muitas cenas assim marcantes para mim, algumas muito leves, fáceis de escrever e outras muito difíceis que eu tive que repensar e reescrever e decidir, né? Mas a outra cena que me marcou muito, eu digo as positivas, tá? Positivamente foi essa do encontro de Berenice com Joaquim. E a outra foi no final da cena com Rosa, Afonso, e não vou dizer mais, e aconteceu umas coisas ali. Tu já sabe qual é, né, Lene? Sim, cara. Né? Você tinha que ter isso. Eu entrei. Isso eu fiquei, não é possível. O que está acontecendo? Eu Aquele não acredito diálogo nisso. entre Rosa, aquele diálogo entre a Rosa e a Berenice foi para mim assim, eu digo, meu Deus, que diálogo, né? Não posso dizer mais porque pode comprometer. Mas foram duas cenas para mim positivas que foram muito marcantes. Vamos ter que descobrir, né? Vou ter que ler para Sim, descobrir. sim. Eu acho que é isso. Infelizmente a live está acabando. Foi muito bom bater esse papo com você. Eu gostei muito mesmo. Muito obrigada por fazer a live, para divulgar um pouquinho do seu livro. E é isso. Gente, foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada a todos que estiveram até aqui, conosco, nos acompanhando, conhecendo um pouco dos bastidores, né? Sim, Desse obrigada processo pelo de público. escrita. Muitas pessoas E, entraram, não esperava. sim, quem já leu, aguarde. O livro 2 está chegando, Sim, ano 2023. Eu não tenho uma data específica, mas eu tenho a pretensão de publicar logo no primeiro semestre, tá? E quem não conhece ainda, olha, Entre Pétalas e Espinhos, que é uma ótima sugestão de leitura para quem gosta de histórias do século XIX, ainda mais que sim. acontece aqui no nosso país, no Maranhão, ambientado no Rio de Janeiro, São Luís e Alcântara. Então, assim,
Maravilhoso, né? Muito obrigada mesmo por assistir a gente até aqui falando, que a gente conversou muito. Sim. Eu vou, como eu combinei com vocês, eu vou agora fazer, usando o aplicativo no meu celular do sorteio, e vou já, em alguns minutos, vou postar o resultado, tá? E eu vou entrar em contato com a pessoa que foi o vencedor do livro, tá bom? Isso. Muito obrigada a todos que estiveram conosco. Helene, muito obrigada. Maravilhoso conversar contigo. Também adorei conversar com você. Tchau. Tchau.